Nós estamos ali. Como casa nossa que é, temos o dever de tratar bem dela. Como fazemos no nosso lar. Somos responsáveis por ela. Pedimos para voltar nesta existência porque precisamos daquilo que ela tem para nos oferecer. Se calhar outrora, provavelmente, fizemos alguma poluição, agora estamos com a oportunidade de reajustar nessa área, de fazer uma limpeza, porque nós vamos encontrar sempre a nossa casa da forma que a deixamos. Viemos também numa oportunidade de encontrar seres amigos, seres de outrora, que hoje estão na pessoa das nossas famílias, dos nossos amigos, daqueles que cruzam no nosso caminho, e por isso nós vimos para o planeta Terra. Mas o planeta Terra, segundo os Espíritos, é um planeta ainda de expiação e provas. Para quem está pela primeira vez e não sabe bem o que é que isto quer dizer que estamos ainda num mundo onde o mal se sobrepõe ao bem. E isso atestam muitos factos que nós vemos hoje em dia e que de certa forma nos chocam-nos os nossos sentidos. E perguntamos porquê? Porque é que ainda há algum mal? Ou tanto mal? Será que Deus se esqueceu de nós? Não é? Sendo nós criação de Deus, sendo o mundo também criação de Deus, pensar que Ele se tivesse esquecido seria pensar que o Criador deixara a sua criação. E Deus sendo perfeito, segundo os Espíritos, e tudo sendo equilíbrio no nosso universo, jamais estaremos, então, desprovidos da proteção de Deus. Então, porque é que existe mais mal, mais expiações e provas do que bem? Porque nós ainda temos essa característica. Somos seres de expiação e provas. Por isso estamos no planeta Terra. Se não estávamos noutros mundos mais felizes, mais adiantados. Mas estamos cá, não é para espiarmos só ou para provarmos, é para levarmos o planeta para uma fase de regeneração. Porque o planeta, dizem os Espíritos, está numa fase de regeneração e nós somos responsáveis por isso, estamos cá nesta existência. Deus deu-nos a oportunidade de voltarmos para fazermos algo, tornarmos a nossa casa uma casa muito mais agradável. Jesus, quando esteve entre nós, há 2000 anos, disse que no mundo tereis aflições. Esta afirmação, assim, à primeira vista, parece uma afirmação que nos traz algum desalento, alguma desmotivação. Não é? Ele que veio trazer uma doutrina, um conjunto de ideias diferentes de até então, que veio trazer o amor, diz-nos que no mundo só teremos aflições. Parece um contrassenso, não é? Mas ele disse isso porque nos conhece, conhecia-nos bem. Sabe o quanto tempo já andamos na nossa Terra, porque somos reencarnacionistas, isto é, já vivemos outras existências físicas, já tivemos outras famílias, já tivemos outras oportunidades de voltar. E sabe-se lá há quantos séculos nós estamos para fazer o bem. Então, sendo nós seres de expiação e provas, naturalmente é normal que possamos colher, digamos que, o proveito disso, algum sofrimento, alguma aflição. Mas Ele também nos disse que herdaremos a terra. Parece outro contrassenso, não é? Mas não é. Porque tudo na vida, pela vontade de Deus, tende à lei do progresso. Nós vamos progredindo enquanto pessoas. Hoje estamos muito melhores do que na última existência, quando viemos ao planeta Terra. E o próprio planeta, estando nesta fase de expiação e provas, vai passar, segundo os Espíritos, brevemente, mas
para nós ainda é com alguma lentidão, porque o espaço de tempo é um pouco diferente, mas vai passar para um mundo de regeneração. É a lei do progresso. Então, também, por vontade de Deus, o planeta Terra chegará a uma altura em que já a felicidade será uma constante nele. E então aí nós herdaremos a Terra. Portanto, não há aqui contrassenso nenhum de Jesus. A verdade é que é um planeta que, para a regeneração, Deus tem tanta vontade de regenerar o planeta que ele está a ficar cada vez com mais habitantes. Somos cada vez mais. Vocês já se aperceberam? Vocês lembram-se na última reencarnação, quando cá estavam, que não éramos tantos? É? Então pronto, eu também não me lembro. Mas fui ver alguns dados estatísticos e, por exemplo, só para termos uma noção, quando estávamos já algures no ano 1350, na altura da peste negra, segundo as estatísticas, éramos cerca de 370 milhões de pessoas no planeta Terra. Éramos muitos. Há muito pouco tempo, em 1950, estimavam que éramos cerca de 2,5 bilhões de pessoas. Aumentámos um bocadinho. No ano 2000, duplicámos e ainda acrescentámos mais 1 bilhão, 6 bilhões de habitantes, era o que estimavam. E, segundo dados que ainda pude apurar, em outubro do ano transato, éramos cerca de 7,6 bilhões de pessoas. Portanto, vemos que o planeta Terra está a fervilhar e precisa de nós para progredir. Segundo dados das Nações Unidas, eles prevêem para 2100 à volta de 11,2 bilhões de pessoas. Então somos cada vez mais. E nós dizemos, mas será que o planeta Terra tem capacidade para albergar tanta gente? Quando parece que os recursos, nós vamos consumindo cada vez mais recursos? Claro que tem. Se não tivesse, não estaria do lado lá a espiritualidade que superintende a reencarnação, não iria deixar voltar mais espíritos para este planeta. Mas há condições, porque vamos nos melhorando. Quando viermos da próxima vez, já não vamos esbanjar tantos recursos. Então, sendo o planeta Terra um mundo de expiação e provas, quer dizer que já não estamos nos mundos primitivos. Já vou mostrar aqui a escala que os espíritos deram a Allan Kardec. Se não estamos nos mundos primitivos, é porque nós já somos dotados de alguma inteligência. E basta ver à nossa volta. Somos, de facto, seres com muita capacidade, muita inteligência, somos empreendedores. Isto traz em nós uma vontade de progresso, de regeneração. Há quantos séculos nós já andamos aqui? E está a chegar a hora de, não só pela vontade de Deus, mas pela nossa própria vontade, de querermos progredir, não é? Mas, não só de inteligência nós somos dotados. Ainda trazemos connosco muitos vícios, não é? E por isso espiamos, por isso sofremos essa causa. Vícios morais que trazemos de outras alturas. Vícios que o espírito mergulhado no corpo deixa-se muitas vezes tentar por aquilo que a Terra tem para oferecer, a matéria tem para nos dar. E em vez de utilizarmos os recursos, exageramos nesses próprios recursos. Mas Deus vai nos dar outra oportunidade de, no futuro, voltarmos. Mas voltamos ainda com os vícios que fizermos hoje, para os aprimorarmos. Então, segundo o que os espíritos disseram a Allan Kardec, definiram em cerca de 5 tipos de mundos. Primeiro, eles definiram os mundos primitivos. Aqui
é quando o espírito tem condições de, no fim quando chegamos à fase hominal. Portanto, Deus cria-nos simples e ignorantes, passamos durante um espaço de tempo pelos estados do mineral, do vegetal, do mundo animal, até que ganhamos forma e ganhamos condições para entrar nas primeiras encarnações. E essas primeiras encarnações, somos ainda mais brutinhos do que inteligentes, ou somos completamente brutinhos no início, vamos para os mundos primitivos. A Terra, sendo um mundo de expiação e provas, está muito perto, está mais perto do primitivismo do que da angelitude, sem dúvida. E por isso nos é mais fácil concebermos na nossa mente o que será um mundo primitivo do que imaginar o que será um mundo feliz, constantemente feliz. Nós temos estados de felicidade. Dizem-nos os espíritos que a Terra não é ainda um mundo com condições de felicidade plena. Não é. Nós não conseguimos manter esse estado, mas conseguimos ter pequenos estados de felicidade. Como? Não interessa. Felicidade porque temos algo que está na moda, felicidade porque nos sentimos bem, porque fazemos o bem, felicidade porque comunicamos e estamos em paz no nosso território. Não interessa. Vamos tendo esses estados, pequenos estados de felicidade. Não são, porém, contínuos. Então, depois, ao mundo de expiações e provas, dizem-nos os espíritos que temos os mundos de regeneração. Aqui o mal ainda habita, mas nós já estamos evoluídos de tal forma que o bem já supera o mal. Já imaginaram como será? Deixamos começar a ter grades nas portas, nas janelas. A nossa vontade será de ajudar muito mais o próximo do que hoje, respeitá-lo muito mais, amar-nos muito mais, sem dúvida, porque só podemos respeitar, só podemos amar o próximo fazendo isso connosco. Aliás, nós estamos cá, em primeiro, para evoluirmos, para resgatarmos as nossas faltas de outrora. E depois, porque vivemos em sociedade, temos o dever de levar isso até àquele que está mais próximo de nós. A seguir aos mundos de regeneração, dizem-nos os espíritos que temos os mundos felizes. Aqui já começa a ser um pouco mais difícil perceber que tipo de felicidade nós vivemos ali. Enquanto hoje nos esquecemos do que fomos no pretérito, noutras existências, porque não nos convém, não podemos saber, não temos essa capacidade, não iríamos conseguir lidar com essa informação. Se lermos o Evangelho segundo o Espiritismo, nestes mundos, os próprios habitantes que já não estão tão agarrados à matéria, têm essa noção. Mas porque não interfere no livre-arbítrio e na vontade deles. Hoje, se nós soubéssemos o que tivéssemos sido na última reencarnação, iria com certeza causar-nos transtorno e iríamos, de certa forma, passaríamos a ser, se calhar, um pouco robôs. Se eu fiz isto, então agora tenho que retificar desta maneira ou tenho que fazer outra coisa. Não, por isso, por algum motivo, nós não sabemos, mas trazemos essas ideias no nosso inconsciente. E depois, apontam-nos os espíritos, os mundos celestes. Eles dizem que estes mundos já são habitados por espíritos, já não há encarnação, não é? Será o estado, a morada dos espíritos puros, ou pelo menos como nos foram apresentados, espíritos puros, não é? Muito superiores a nós, em conhecimento, em moral, já passaram por todos estes estados e nesta altura eles
estão na cocriação do universo, ajudando Deus na criação e na manutenção de outros mundos. A Terra, dizem-nos os Espíritos, é um tipo dos mundos, é um dos tipos de mundos expiatórios. Então é porque há outros, não é? Se é um dos tipos de mundos, temos outros planetas de expiação e provas. Faz sentido. Na nossa Via Láctea, onde há milhões de estrelas, planetas, de sóis, faria sentido só a nossa Terra ser habitada? Se calhar não fará. E que é menos que um grão de areia em todo o universo. É quase invisível, não é? Já foi passado aqui outrora, noutras palestras, planeta Terra, que comparado com outros planetas quase nem o vemos. Então, seria este o único? Os Espíritos defendem a migração entre mundos. Isto é, hoje estamos no planeta Terra, mas amanhã podemos reencarnar noutro planeta de condições similares, para levarmos os conhecimentos daqui para lá, para aprendermos, não é? Para levarmos algum avanço. No início do ano passado, 2017, veio uma notícia de que foi descoberto um sistema planetário com cerca de 7 planetas idênticos ao da Terra, com as mesmas semelhanças. Então podemos colocar esta questão: quando é que nós vamos ver esses habitantes? Já não colocamos a questão, será que há lá habitantes? Ainda falta comprovar isso cientificamente. Mas já se põe esta questão: quando é que vamos saber deles, não é? Nem todos estão, no entanto, no mundo para espiar. Nós não estamos viemos ao planeta Terra para progredirmos, fadados ao nosso sucesso. Isso não tínhamos dúvidas. Ainda vamos espiando e provando, mas nem todos, como aqui diz, nem todos estamos para espiar. Nem todos. Há aqueles espíritos que vieram precisamente dos mundos primitivos, vieram da infância, têm as primeiras reencarnações no planeta Terra, ou nestes tipos de planetas. Esses seres ainda não têm nada para espiar. Há também aqueles espíritos que vêm em missão. É-lhes uma prova. Vêm para impulsionar a vida na nossa Terra. E vemos isso ao longo dos tempos, as personalidades que marcaram toda a nossa história e que foram um exemplo e que nos levam ao nosso avanço. Então, começamos por uma expiação. O que será uma expiação? Isto para as pessoas que eventualmente estejam pela primeira vez a ouvir e que não estejam dentro desta temática. A expiação, dizem-nos os Espíritos, que será toda a dificuldade, todo o problema, doenças provenientes de atos errados que fizemos numa vida passada. Então, ou seja, de certa forma, são circunstâncias com que nós nos deparamos que nos trazem ainda alguma aflição, como Jesus nos disse. Mas trazem-nos não porque Deus nos quer castigar. Trazem-nos porque Deus nos dá a oportunidade de voltarmos numa nova existência para retificarmos então aquilo que fizemos outrora. Uma doença que aparece, um problema. Às vezes nós dizemos, faço tudo nesta vida para que tudo corra bem e não consigo. Se a causa não está na atualidade, então onde é que está? Estará lá para trás. Estará no nosso pretérito. E nestas expiações, Deus coloca-nos em situações idênticas àquelas que infringimos outrora. Não é nas mesmas, são idênticas, para ver como reagimos. Se eu esbanjei um certo recurso no passado, a minha vida, se não tive gratidão suficiente para agradecer a minha vida a Deus, se não soube cuidar dela, do meu corpo, do meu espírito, eu enquanto espírito, então provavelmente hoje Deus dá-me a oportunidade de vir com algum problema.
para que eu valorize a vida. E põe-nos muitas vezes em contacto com certas circunstâncias para ver então como reagimos. Se reagimos da mesma maneira, então vamos ter que voltar a espiar. E cada vez que vamos espiando, é acumulando um pouco de juros. Custa-nos mais a pagar, não é? Então, não basta passar por uma expiação. É preciso passar pela expiação com a atitude ativa, não passiva. Não nos revoltarmos. Porque todo o sofrimento que temos, que seja sinal de revolta, será um sofrimento que não está a ser meritório para nós. Estará a ser uma situação que não estamos a aproveitar esse ensejo, que se calhar pedimos aos Espíritos, antes de voltar à Terra, estas condições, e que agora no corpo de carne, perante um obstáculo, nós paramos. Revoltamo-nos. Esta é uma expiação. Continuam eles dizendo que é uma lei de ação e reação. Para uma ação ruim vem uma reação ruim, em forma de sofrimento. Isto na expiação, porque a lei de causa e efeito, ou a lei da ação e reação, é neutra. É uma lei. Não é boa, nem é má. É uma lei. Nós, quando fazemos o bem, atraímos o bem. Ou seja, por norma, vemos algumas pessoas dizer aquela pessoa está a passar por aquilo porque é resultado da lei da ação e reação. Como se fosse um castigo. Não é? Mas aquelas pessoas que se dão bem, nós temos inveja, já não dizemos. Se calhar está a passar por aquela situação de felicidade, de prosperidade, à custa de qualquer coisa, não é? Se calhar enganou alguém, não é? É isso logo que nos vem à mente. É a lei da ação e reação a funcionar. E temos as provas. Toda a expiação é uma prova, mas nem toda a prova é uma expiação. Aqui, muitas vezes, já somos nós que escolhemos as nossas provas. Quando nos achamos no mundo espiritual, na transição entre uma existência física e outra, os nossos sentidos estão mais apurados, nós vemos o que é que precisamos de retificar. E então começamos a fazer uma listinha do que queremos para a próxima reencarnação, não é? As provas que queremos ter. Quero ir para junto de determinadas pessoas, determinadas circunstâncias, para eu passar esse teste, para eu me provar que sou capaz. Quero assumir ter os meus filhos, que outrora posso ter prejudicado, ou que me prejudicaram, e Deus dá-me, pela prova do amor, ter aquela criança em minha casa. Que de outra forma, se fosse nosso, se soubéssemos que tinha sido nosso inimigo outrora, como é que o iríamos receber? E então ele vem como um bebê, lindo, todos os bebés são lindos, verdade? Depois quando chegam a adultos, alguns ficam menos bonitos, não é? Mas não deixam de ser espiritualmente bonitos. É uma prova. E o que é que os Espíritos dizem acerca do que é uma prova? São situações, dizem eles, que passamos e que têm a finalidade de exercitar a nossa inteligência, paciência e resignação. São os filhos. Não são só os filhos, não é? São os pais, são aqueles que estão à nossa volta, não é? São aquelas pessoas que dizemos que nos perseguem, que nos maldizem, que nós assumimos quando viemos para o mundo, eu vou conseguir ultrapassar que determinada pessoa diga mal de mim, que me persiga. Não é? E depois voltamos e depois pedimos, meu Deus, porquê é que eu estou aqui? Não é? Porquê é que me puseste esta pessoa no meu caminho? Claro que a outra pessoa pensa precisamente a mesma coisa, não é? A nosso respeito.
Então, uma prova serve sempre para exercitar a nossa paciência e a nossa resignação, para ver como agimos. Normalmente, nas provas, nós somos mais tolerantes do que na expiação. A expiação dói um bocadinho mais, não é? A prova, se calhar porque muitas vezes fomos nós que as escolhemos, já olhamos de uma outra forma. Continuam os Espíritos e dizem-nos que as provas não têm necessariamente nada a ver com o que fizemos noutras vidas. Podem ser provas que assumimos hoje. Posso assumir provas hoje. Não é? É uma das formas do Espírito experimentar-se. Sem dúvida que é, ainda no nosso estado evolutivo, através destas situações que a vida nos põe no nosso caminho, que nós evoluímos. Então perguntamos, se estamos num mundo ainda onde o mal supera o bem, porquê é que encarnamos? Porquê é que os espíritos voltam para cá? Nós costumamos dizer, por ignorância, aquela criança não pediu para voltar, ou não pediu para estar cá. Já ouvimos essa expressão quantas vezes? Muitas. Será que não pediu? Então porquê é que aquele espírito veio? Veio tal como nós, porque precisou de vir, não é? Então, no Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação? Será para sofrermos? Não faria sentido, pois não? Nós nascemos fadados ao êxito. E eles dizem-nos: Deus lhes impõe a encarnação, ou seja, voltar ao planeta Terra, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. A perfeição sabemos que ainda não é possível neste estado, no planeta Terra, mas quando conseguirmos abarcar tudo aquilo que é conhecimento, condições que o planeta Terra nos oferece, vamos para um estágio diferente de regeneração. E quando nos mundos de regeneração conseguirmos também passar tudo aquilo que esses mundos têm para nos oferecer, passamos para uns mundos felizes. E assim sucessivamente. Quando é que chegamos aos mundos celestiais ou divinos? Nós não sabemos, mas sabemos que chegamos de acordo com a nossa vontade, não é? Então temos que começar já a trabalhar, não deixar para amanhã. Então, encarnar será para uns uma expiação. E nós vemos pessoas que se queixam por tudo e por nada, não é? Outros que passam por provas idênticas, ou melhor, outros passam por provas bem maiores que a nossa e não se queixam. Será que não lhes dói? E aqui perguntamos o que é a dor. A dor, para mim, pode ser uma coisa pequena, enquanto para um de vós, uma dor terá que ser algo gigantesco, não é? E para outros, será uma missão. Todos temos uma missão. Muitos de nós, a maioria, ouvimos dizer: tu tens uma missão. E temos. Nós julgamos é que temos uma missão grande, não é? De fazer algo para os outros, deixar uma obra feita. E temos, de facto, essa missão cá dentro. Fazer obra feita dentro de mim. Porque esse é o melhor exemplo que nós temos e que nós damos, é aquilo que está dentro de nós. Então, para muitos e para a grande maioria de nós, encarnar será uma missão. Sem dúvida. Será uma provação, demonstrarmos a nós próprios que somos capazes de passar pelas dificuldades, pelas situações que são necessárias para nós. Porque uma coisa é certa, nós estamos no sítio certo, com as pessoas certas, com as condições ideais ao nosso aproveitamento moral e espiritual. Allan Kardec faz também uma outra questão. Então, se é necessária a encarnação, porque é que a vida é muitas vezes interrompida na infância? Nós ainda não conseguimos lidar muito com as questões da morte.
O Espiritismo veio nos dizer que a morte é apenas uma passagem, apenas morre o corpo físico. O espírito continua, mas ainda assim, ainda vamos tendo um pouco de dificuldade de compreender estas questões. E quando se trata de na infância, pior ainda. Mas acreditando num Deus justo, perfeito, que ama os seus filhos, com certeza que tudo o que acontece será justo. Vamos ver o que eles responderam. A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência anterior. Ou seja, se eventualmente na nossa existência anterior não a acabamos por algum motivo, se faltou gastarmos o nosso fluido vital, se faltou fazermos qualquer coisa, Deus dá-nos a oportunidade de voltar com o tempo suficiente, seja ele qual for. E mesmo sendo a nossa vida interrompida, a nossa vida física interrompida na infância, valeu a pena, com certeza. Para o espírito valeu a pena. Muitas vezes é para o espírito aprender que deve valorizar a vida. Se calhar desperdiçou a vida outrora e nada melhor do que dar-lhe a oportunidade de encarnar, desencarnar, não é? Que é quando a vida é interrompida pela forma física, para que o espírito perceba que tem que aproveitar, tem que fazer melhor. E muitas vezes, dizem-nos os espíritos, esta passagem para o mundo espiritual, esta morte do corpo físico, porque o espírito jamais morre, é muitas vezes também uma provação e expiação para os pais aprenderem, porque nada está ao acaso, tudo se interliga. As minhas provas, aquilo que eu tenho que passar, vão se interligar com as vossas, com aqueles que estão à minha volta. São provas. Vamos continuar. Então, podemos dizer que a Terra afigura-se para nós, vamos dividi-la em 3, e numa das partes a Terra será um hospital para nós. Porque é aqui que nós vamos cuidar da nossa dor. Fruto da nossa ignorância, fruto daquilo que esbanjámos outrora. Há quantos séculos nós andamos a reencarnar neste hospital? Para aprendermos. Se lermos o Evangelho, segundo o Espiritismo, que não é mais um Evangelho, mas sim explica, pegando no Novo Testamento, no Evangelho, e depois dando um envolvimento espírita, a explicação espírita, vemos que, diz lá que Jesus nos diz, há quantos séculos nós estamos a ser chamados para trabalhar nestas vinhas, diz ele, nas vinhas do Senhor. O que é que isto quer dizer? O que é que esta alegoria, o que é que esta história quer dizer? Ele já há muito tempo que espera que nós saiamos deste hospital. No entanto, nós temos livre-arbítrio. E por termos livre-arbítrio, Deus dá-nos a oportunidade de voltar. E agora vamos utilizar o nosso livre-arbítrio como nós quisermos. Até que chega um ponto que nós, enquanto espíritos, ficamos cansados. Queremos mais. Vamos deixar de querer o hospital. Queremos saúde. E aí, preparamos novas existências melhores. E é quando, nesta fase, a Terra é para nós uma escola. Tanto que a Terra tem para nos ensinar. Tanto que temos para aprender. Tanto o quanto de informação nós estamos a ter hoje. Hoje, no nosso presente. Não é? Já sabemos um pouco quem somos. Já sabemos que não somos só carne. Já sabemos que depois da morte algo existe. Aprendemos cá. Aprendemos aqui. Aprendemos na nossa terra. Não é? Nós ainda não nos conhecemos. Temos tanto. Nós queremos tanto conhecer os outros. Falamos tanto da vida dos outros. É-nos mais cômodo do que falarmos da nossa própria existência.
não é? Nós não nos conhecemos. Quem somos? Vocês sabem quem são? Como? Alguém disse alguma coisa? Não. Será que eu sou só o António Luís? Não é? Hoje sou o António Luís, não é? E outrora, o que é que eu fui? Então nós somos espírito. E há pessoas que ainda hoje não conseguem perceber que somos um espírito. Porque espírito para elas será algo maligno. Foi aquilo que nos ensinaram. Mas ainda pensam isso por questão de ignorância, porque não querem estudar, porque hoje a informação está cada vez mais aí. Então, é uma escola ainda. E a Terra, a figura-se um lar para nós. Convivermos uns com os outros é difícil, não é? Convivermos dentro da própria família. Mas aqui o conceito, podemos recordar Jesus quando ele pergunta quem é a minha família, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, não é? Então na Terra, que é a nossa casa, nós estamos uns com os outros, não é por acaso. Nós viemos aqui hoje não é por acaso, é porque tivemos hoje a afinidade de virmos ao centro espírita. O motivo por qual viemos difere de pessoa para pessoa, mas tivemos esse desejo hoje. Não é? Então, a reencarnação, a vinda à Terra, é uma oportunidade para limarmos-nos uns com os outros, limarmos arestas de outrora. Nos slides iniciais eu disse que somos dotados de inteligência. De facto, o quão maravilhoso o homem já fez. Mas ainda não nos conseguimos entender uns com os outros. Não conseguimos com as pessoas à nossa volta. É difícil perceber quem tem uma ideia diferente da minha. Ainda. Então, para continuar, e uma vez que o mundo está na lei do progresso, porque Deus quer, e vai passar para a regeneração, dizem-nos os Espíritos que, Santo Agostinho neste caso, que o progresso é a lei da natureza. Tudo progride. A essa lei todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela vontade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que aos homens parece o termo final de todas as coisas, reparem, e isto é a visão do Espírito. Aos nossos olhos, a destruição parece o final de tudo. Continua ele, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Peço desculpa. Então, quando nós não somos capazes de operar esta transformação, o que é que a Mãe Natureza faz? Ela própria nos impulsiona a isso, através da destruição. E não é preciso uma destruição maciça, basta a destruição em nós próprios, em pequenas coisas que nos impelem à nossa mudança. Ao mesmo tempo, diz Santo Agostinho, que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos que eles habitam. Então, se a Terra está a regenerar, é porque nós somos seres que estamos em regeneração. O que quer dizer que somos responsáveis por isso e temos mesmo que nos regenerar, senão vamos perder, se calhar, a oportunidade na próxima voltar ao nosso planeta. Porque se ele já estiver na próxima, daqui a uns tempos, quando nós voltarmos, ou tivermos para voltar, se já estiver regenerado e nós ainda estivermos no nosso estado de expiação e provas, não temos espaço aqui no nosso planeta Terra. Vimos perturbar. Vamos para outros planetas de acordo com o nosso moral, o nosso esforço. Então, como a destruição pode ser fator determinante para a evolução do planeta? Não é? Porque no nosso vocabulário, destruição é algo desagradável. Mas os Espíritos dizem que a destruição pode ser algo que impulsiona a nossa evolução. Como? Porque dá-nos a oportunidade de melhorar. Nós, quando vemos hoje
destruições em massa, quando vemos hoje pessoas que desencarnam em massa, como é que nós agimos? Como é que nós reagimos? Com solidariedade. Hoje não está fácil, não. Solidariedade. Lucas, depois cortas isto. Não é? Então, é o nosso humanismo em prática. Isto acontece por causa da destruição. Enquanto aqueles seres que estavam a perturbar o planeta vão ter a oportunidade de voltar para o mundo espiritual, estão outros mais adiantados que esses que voltam. Por isso o planeta Terra hoje está muito melhor do que estava há uns tempos atrás. E desde que eu nasci, então, está muito melhor. Então, não só, já quase para terminar, não só pela destruição o planeta Terra evolui, mas pela reencarnação. Há bocado foi a pergunta porque é que encarnamos. Mas nós reencarnamos muitas vezes, não é? Então, pela reencarnação sabemos que se desfazem muitos preconceitos hoje que temos. Se hoje vem um homem, amanhã posso vir mulher, posso vir de outra cor, de outra etnia. Não faz sentido as nossas separações, nacionalismos. Não faz qualquer sentido. Andarmos em brigas religiosas, todo o tipo de briga, não faz qualquer sentido, não é? Então sabemos que, pela reencarnação, vimos neste estado de expiação e provas, que nos leva a um melhoramento progressivo da humanidade, é assim que nós aprendemos, e que nos ajuda, que faz colaborar na obra da criação, porque Deus faz as suas criações e nós somos responsáveis pelas suas manutenções. Sem isto, onde é que estaria a justiça? Como é que nós explicaríamos muitos males que hoje vemos, muitos problemas que assistimos, se não houvesse reencarnação? Seria de facto difícil. Então, a cada nova existência, o Espírito dá um passo no caminho do progresso, não é? E podemos perguntar, e quando é que nos vamos ver livres destas provas, destas expiações? E os Espíritos dizem, quando o Espírito já não tiver necessidade de provações. É nesta altura. Então, o Espiritismo tem um grande papel nesta transformação, porque o Espiritismo vem abrir o véu, desmistificar aquilo que nos tinham dito, aquilo que nós tínhamos pré-concebido. Vem nos dizer para já que a vida continua e que voltamos, o que é uma boa notícia. Não é? Eu acho que é uma boa notícia. Vem nos ajudar a percebermos quem somos. Que somos um espírito. De onde é que viemos? Viemos de um sítio qualquer. Porque é que estamos aqui? Para onde é que nós vamos? Nós ainda temos muita dificuldade em perceber para onde é que vamos. Nós estamos num processo de mundo, terreno, mundo espiritual, desencarnamos, reencarnamos, até aprendermos. E de facto o Espiritismo tem um papel muito importante para percebermos isso. E no fundo, todo espiritualista tem um papel importante. Vai chegar um dia em que não vamos ter emblemas religiosos, filosóficos, éticos, morais. Vai ser uma moral. E este é o desafio, é o nosso desafio. Todo espiritualista tem um papel importante na construção de um planeta, ou deve ter. E para terminar, e agora é que vou mesmo terminar, vou-vos deixar com uma mensagem de Emmanuel, que foi guia espiritual de Francisco Cândido Xavier e que nos deixou esta mensagem sobre o planeta Terra. Não amaldiçoes o mundo que te acolhe. Nele encontras a bênção divina, envolvente e incessante, nas bênçãos que te rodeiam. O regaço materno, o refúgio do corpo, o calor do berço, o conforto do lar, o privilégio da oração, o apoio do alfabeto, a luz do conhecimento, a alegria do trabalho, a riqueza da experiência, o amparo das afeições. Do mundo recebes o pão que te alimenta e o fio que te veste. No mundo respiram os heróis do teu ideal,
os santos da tua fé, os apóstolos da tua inspiração e das inteligências que te traçaram roteiro. O Criador não nos ofertou por exílio ou prisão, mas por escola regenerativa e abrigo santo, qual divino jardim, a pleno céu, esmaltado de sol durante o dia e envolvido de estrelas durante a noite. Se algo nele existe que o tisna de lágrimas e empesta de inquietação, é a dor dos nossos erros. Não te faças assim causa do mal no mundo, que em todas as expressões essenciais, hoje está difícil, consubstancia o bem maior em si mesmo. Lembra-te de que Deus amou o mundo de tal forma que enviou Jesus de Nazaré, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, vemos que o quão a terra é importante para nós. Então esta foi a bibliografia que eu me servi, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que são livros da obra básica da doutrina espírita, de Allan Kardec, coligidas por Allan Kardec. Depois também um livro de Emmanuel, de onde retirei esta mensagem, Palavras de Vida Eterna, e utilizei-me também de alguns dados que fui retirar à internet, como fotos e outras informações. E pronto, termino esta apresentação